Muito bem, queridos, nós estamos numa série, o título dessa série é O que Ele Disse Mesmo? Estamos conversando sobre alguns textos, alguns ensinamentos de Jesus e tentando então entender muito bem o que o Senhor Jesus Cristo disse para nós. Hoje nós vamos usar como base Mateus 7, de 21 a 23, Mateus 7, 21 a 23, você pode abrir a sua Bíblia. E o tema da reflexão dessa noite é nem todos, nem todos. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu vou ler aqui, nova versão transformadora, é só você olhar aqui para o projetor, mas se você quiser pode acompanhar na sua versão sem nenhum problema. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é verdade? Ou o que é a verdade? O que você entende como sendo verdade? O que você entende como sendo a realidade dos fatos? Todos nós sabemos muito bem que verdade é aquilo que corresponde exatamente à realidade dos fatos. Aquilo que não tem nenhuma sombra de dúvida, aquilo que não tem mudança, aquilo que não tem variação. O grande problema, quando nós pensamos sobre esse conceito de verdade, é que nós vivemos hoje um tempo tão difícil, em que até o conceito de verdade, ou até a verdade, tem sido questionados no nosso tempo. Você já deve ter ouvido falar muito sobre relativização da verdade, ou que cada um de nós tem a sua própria verdade, aquilo que serve para mim não serve para você, você tem sua opinião, tem a sua forma de enxergar as coisas, mas eu tenho a minha, então cada um segue a sua própria verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos duas situações distintas relacionadas à verdade. Se nós formos para um extremo, a gente pode falar sobre uma verdade exclusiva ou excludente. O que é isso? É que só existe um lado, e uma forma de ver as coisas exclui a outra. Se eu estou certo, você está errado. Ou, se você está certo, eu estou errado. Muitas pessoas levam para esse lado ao ponto de não haver diálogo, não ter como conciliar as coisas. Por um outro lado, nós temos a questão da verdade relativa, é que uma forma de ver as coisas não exclui a outra, e a ideia é a seguinte, eu posso estar certo, mas você também pode estar certo, e da mesma forma que eu posso estar errado, você pode estar errado. Então, num diálogo, numa discussão, numa situação qualquer, os dois podem estar certos, os dois podem estar errados, um pode estar certo e o outro pode estar errado, e por aí vai. O grande problema sobre esses conceitos de verdade é que nós então estamos procurando estabelecer a verdade ou o que é verdadeiro com base na nossa compreensão da verdade. E todos nós então, para chegarmos à conclusão dos nossos padrões, daquilo que nós estabelecemos como sendo correto, como sendo verdadeiro, nós acabamos usando o nosso ponto de vista, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa história, o meio em que nós estamos, as nossas experiências. Então, com base em tudo isso, se eu procuro estabelecer o que é verdade, com base no meu pensamento, na minha emoção, no meio em que eu vivo e com base na minha experiência, com certeza a minha verdade vai ser bem diferente da sua. Porque, afinal de contas, você tem um outro jeito de pensar, um outro jeito de sentir, você vive em outro meio, teve outras experiências na vida. É por isso, então, que tem sido tão difícil chegar
a um padrão de verdade, ou um padrão de correção, ou aquilo que é verdadeiro. E todos nós, ao longo da nossa vida, nós estabelecemos padrões de verdade e seguimos por esses padrões. Por exemplo, a forma que você cria os seus filhos, para você é a forma correta. A forma como você desenvolve o seu relacionamento conjugal, para você é a forma correta. A forma como você executa as suas tarefas, as suas ideologias políticas, as suas opções religiosas. Agora precisamos nos perguntar, será que a forma que eu estou usando para estabelecer a verdade, tão dependente assim do meu conceito, da minha compreensão, é realmente a verdade? Será que aquilo que eu tenho desenvolvido ao longo da minha vida, será que a forma como eu tenho vivido, é realmente a verdade? Para ilustrar isso, eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui nessa noite, e podem ficar tranquilos que eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Mas eu queria fazer um pedido, eu queria pedir para vocês que estão do meio para a minha esquerda, fecharem os olhos agora rapidinho, vai ser muito rápido. Vocês podem fechar os olhos, vocês estão daqui para a minha esquerda, por favor? E eu queria pedir para vocês que estão à minha direita, observassem bem essa imagem que está aqui. Tá joia? Observem bem essa imagem aqui. Agora, o grupo que está à minha direita também fecha os olhos, por favor. Do meio para cá, fechem os olhos, por favor. E agora vão abrir os olhos apenas quem está da minha esquerda, tá bom? Vocês estão do meio para a esquerda, podem abrir os olhos. Eu gostaria que vocês fixassem muito bem nessa imagem que está aqui. Tá joia? Agora eu quero fazer uma pergunta. Pode todo mundo abrir os olhos? Por favor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que a imagem verdadeira é o quadrado? Levanta a mão. Muito bem. Quem acha que a imagem verdadeira é o círculo? Levanta a mão, por favor. Agora, eu queria pedir para todos olharem essa imagem aqui, e que todos dissessem para mim qual é a imagem verdadeira. Percebem como muitas vezes nós tiramos como sendo verdadeiro, como sendo verdade, aquilo que está de acordo com o meu ponto de vista, com aquilo que eu estou observando, com aquilo que eu estou vendo, com a minha percepção sobre a realidade? Precisamos começar a entender que nem sempre aquilo que eu tenho como verdadeiro é realmente a verdade. Agora, qual lado está certo? Qual lado está errado? Os dois estão certos, dependendo do ponto de vista. Quando nós pensamos sobre essa situação, ou essa dificuldade que nós temos de compreender toda a verdade, e quando nós percebemos então que por trás da minha verdade existe uma verdade absoluta, existe uma verdade concreta, existe uma verdade real, e se eu for sincero na busca pela verdade, eu sou levado a automaticamente abandonar os meus padrões de verdade para buscar realmente a verdade, aquilo que corresponde com toda exatidão à realidade dos fatos. O que eu estou querendo dizer com isso, e com base no texto que nós lemos, é que muitas vezes nós temos uma compreensão sobre os fatores, ou sobre as características, ou sobre a realidade da vida espiritual, e nós acabamos ao longo da história, com base na nossa experiência, com base no meio, com base na nossa razão, com base na nossa emoção, estabelecendo o que é um padrão para o seguidor de Jesus Cristo. Se eu perguntar para vocês aqui, o que é um seguidor de Jesus Cristo, ou fala uma característica, cada um de nós vai ter uma percepção diferente.
Se eu perguntar para alguém que está numa igreja perseguida no Oriente Médio, talvez ele tenha uma percepção diferente do que seja o seguidor de Cristo para nós aqui hoje, que vivemos com toda a liberdade. Se eu perguntar para você que nasceu num lar evangélico, e se eu perguntar para você que se converteu a Cristo depois já de adulto, há pouco tempo, talvez a sua percepção sobre o que é um seguidor de Jesus Cristo seja diferente. E talvez alguns de nós precisemos mudar a nossa percepção sobre o que é um seguidor de Jesus. E talvez alguns de nós precisemos abandonar a nossa verdade para que possamos encontrar a verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu para um seguidor dele. No texto que nós lemos, vou voltar aqui. Não tem como não olharmos para esse texto, não percebermos aqui um viés muito forte na cristologia e na escatologia. Quando nós vamos para o final desse texto, desse trechinho, nós vamos perceber que Jesus está falando que Ele tem a autoridade para que no dia do juízo, Ele possa definir quem vai entrar no reino dos céus e possa definir também quem deverá se afastar dele. Nós percebemos isso aqui de uma forma muito clara. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem define quem vai entrar no seu reino e quem deverá se afastar dele para todo sempre. Quando nós voltamos aqui no início do Sermão do Monte, e esse trecho faz parte do Sermão do Monte, que nós temos ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós percebemos que Jesus está com seus discípulos, uma grande multidão se ajunta, e Ele começa a ensiná-los, Ele começa a apresentar para eles a verdade, Ele começa a apresentar o padrão do reino dos céus, Ele começa a apresentar a vontade do Pai, o propósito do Pai. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que nos versículos anteriores, Jesus faz um alerta com relação aos falsos profetas. E Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, tomem cuidado com os falsos profetas, porque no meio de vocês há muitos que se vestem como ovelhas, mas são na verdade lobos esfomeados, enfurecidos, perversos, que querem atacar o rebanho. Jesus estava falando então que, embora haja pessoas com uma aparência de profetas verdadeiros, são na verdade lobos vestidos como ovelhas. É um alerta que Jesus faz então em relação aos outros, aos líderes, aqueles que se colocam na posição de representarem Deus na terra, vamos dizer assim, de uma forma bem clara. Na sequência, o alerta de Jesus é diferente. E da mesma forma que Jesus apresentou para eles, nem tudo o que parece é, com relação aos profetas, aos líderes, vocês precisam entender que nem tudo o que parece é em relação aos meus seguidores. Conseguem perceber isso? O que Jesus estava fazendo aqui nesse texto era trazer um alerta acerca da espiritualidade. E agora, tendo Ele levado as pessoas a pensarem nos outros, estava agora levando as pessoas a pensarem em si mesmas, pensarem na sua própria vida, pensarem no próprio relacionamento com Deus. Se antes Jesus levou as pessoas a olharem para os outros, Ele agora estava levando as pessoas a olharem para o seu próprio coração, para o seu próprio interior. E Ele começa fazendo um alerta, fazendo algumas observações que são muito preocupantes para nós, que são, digamos assim, aterrorizantes para muitos. E observem isso, Ele começa a dizendo o seguinte: olha, existem muitos que me chamam de Senhor e Senhor, mas que não entrarão no reino dos céus.
No dia do juízo, muitos chegarão diante de mim, exclamando, Senhor, Senhor, e apresentando ações, apresentando atitudes, que aparentemente são atitudes verdadeiras de um verdadeiro seguidor de Jesus. E eu já quero dizer para vocês que Jesus não estava dizendo aqui que essas atitudes eram falsas, porque essas atitudes são legítimas de seguidores de Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo é que, embora essas atitudes fossem legítimas ou são legítimas para um seguidor de Jesus, essas atitudes não são suficientes para legitimar um seguidor de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer é que muitos que praticam tais coisas, na verdade, não são meus seguidores. E ele começa falando, por exemplo, falar o nome de Jesus com veemência e autoridade, Senhor, Senhor, é uma atitude de um seguidor de Jesus. Agora, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, é um seguidor de Jesus. Profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, realizar milagres em nome de Jesus. Atitudes legítimas de um seguidor de Jesus, mas nem todos aqueles que profetizam em nome de Jesus, nem todos aqueles que expulsam demônios em nome de Jesus, nem todos aqueles que curam em nome de Jesus são seguidores de Jesus. E pela graça de Deus, e como cantamos aqui, o nome de Jesus é poderoso, pela graça de Deus, Ele cura, Ele liberta e restaura, mesmo quando isso não é feito por um verdadeiro seguidor dele. Mas observem isso, como eu disse aqui, essas atividades são legítimas de um seguidor de Jesus, mas elas não legitimam um seguidor de Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite, é que o fato de alguém parecer ou agir como um seguidor de Jesus, não faz dele um seguidor de Jesus. Observem isso. O fato de alguém agir e aparentar ser um seguidor de Jesus, não faz dele um seguidor de Jesus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando nós convivemos com alguém durante muito tempo, quando nós fazemos parte de um grupo durante muito tempo, é comum nós começarmos a usar expressões que são usadas por esse grupo. Você chega num determinado lugar, começa a frequentar aquela roda de amigos, daqui a pouco você começa a perceber que a sua roupa é diferente da dos outros. E aí o que você vai fazer? Começa a usar roupas parecidas. O linguajar é parecido, começa a frequentar os mesmos lugares, começa a ter os mesmos hábitos. Eu me lembro de 2 primos que eu tenho, e o pai deles é pastor, e viajava muito, morou em vários lugares do país, no Rio de Janeiro, em Santo André, em Recife. E aí todas as vezes que eu encontrava com os meus primos, eles estavam com sotaque diferente. Todas as vezes. Queridos, difícil é eu, sendo do Rio de Janeiro, criar 2 filhos aqui em Campinas, e eles estão falando porta, porteira, portão, e por aí vai. Não é assim que funciona. Daqui a pouco o meio está influenciando. E quando nós convivemos com crentes, daqui a pouco nós estamos falando crentez. Quando nós convivemos com crentes, daqui a pouco estamos vestindo a moda do crente, tendo hábitos de crente, usando o palavreado de crente. Mas o que Jesus está dizendo aqui, é que precisamos tomar cuidado, porque aparentar ser um seguidor, e agir como um seguidor, não significa que somos seguidores de Jesus. Há quem diga, por exemplo, eu não quero assustar ninguém aqui nessa noite, mas há quem diga, por exemplo, que em torno de 40% a 50%, se não 60%,
dos membros de uma igreja evangélica não compreenderam realmente o que é o Evangelho. É sério isso. Já pensou se esse dado for real, e se nós tivermos 100 pessoas aqui, 40 pessoas dentre nós não entenderam realmente o que é o Evangelho? E talvez enfrentem essa grande surpresa no dia do juízo. Senhor, Senhor, não conheço vocês, afastem-se de mim. E agora então, entendendo isso, precisamos perceber que depois de ter exposto bastante sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o padrão do reino de Deus, ter falado sobre as bem-aventuranças, ter falado sobre várias práticas, o Senhor Jesus, então, Ele apresenta o sentido mais completo e abrangente possível da palavra Senhor. Conseguem perceber isso? Que Ele começa dizendo, nem todos que falam Senhor, Senhor. E Jesus, então, começa a apresentar para nós o verdadeiro sentido da palavra Senhor. E Ele apresenta um elemento essencial para que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que é a obediência. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Obediência, obediência, obediência. Chamar Jesus de Senhor sem obedecê-lo é a mesma coisa que nada. Olhar para Jesus e dizer que Ele é o Senhor, mas não realizar a sua vontade, não viver para cumprir o seu propósito, não adianta nada, porque chamar de Jesus de Senhor só faz sentido quando nós o obedecemos integralmente na nossa vida. E cuidado, não estou falando aqui sobre salvação pelas obras. Não estou falando sobre isso, porque a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo que um aspecto essencial da nossa salvação é entender o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida e nos submeter a esse senhorio. Há muitos que querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Há muitos que querem o bônus da vida cristã, mas não querem, entre aspas, o ônus da vida cristã. Há muitos que querem receber os benefícios do reino, mas não querem se submeter ao rei que governa sobre esse reino. Há muitos que querem seguir a Jesus, mas do seu jeito, de acordo com a sua verdade, e não de acordo com a verdade que Jesus estabeleceu. Queridos, quem estabelece o que é um verdadeiro seguidor de Jesus, não somos nós. Mas quem estabelece o que é um verdadeiro seguidor de Jesus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos as nossas práticas, nós temos os nossos hábitos, nós temos as nossas experiências de vida cristã, pelas diversas comunidades de fé que nós já passamos ao longo da nossa vida. Mas quem define o que é um seguidor de Jesus não é o pastor, não é a igreja, não são os seus hábitos, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. E se nós não nos voltarmos para a obediência, alguma coisa não encaixa, alguma coisa está faltando nesse relacionamento entre Senhor e servos. Muitas vezes nós escolhemos o que nós queremos seguir, e desprezamos aquilo que não queremos seguir. Por exemplo, algumas vezes, é bom ler Lucas 18, 14, quando Jesus diz, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Mas muitas vezes é duro ler Mateus 5,3, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Algumas vezes é bom ler Mateus 21, 22, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração.
Mas Tiago 4:3, e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Há muitos que querem receber. Lucas 18, 19 e 30, Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Mas Mateus 6, 19 e 21, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Estamos vivendo um tempo tão difícil que tem surgido doutrinas variadas. Temos ouvido falar hoje sobre a doutrina da hipergraça. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é essa ideia da hipergraça? É que trata-se da concepção de como Deus é um Deus de amor, Ele ama todos, Ele perdoa todos, Ele não vai punir ninguém. Então não importa o jeito que você vive, não importa as suas atitudes, não importa aquilo que você faz, não importa a sua vida, Deus vai perdoar você. Deus ama você. É a hipergraça, é a graça acima da graça, vamos dizer assim. Podemos viver do jeito que queremos, pois já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí nós escutamos Jesus falando em Mateus 7, 23, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Está certo que Jesus não havia morrido aqui ainda, e não havia inaugurado a nova aliança, lá na cruz do Calvário. A nova aliança é inaugurada na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele não veio para abolir a lei de Moisés e dos profetas, mas veio para cumprir, e nós podemos entender isso como sendo uma obediência, e também o total sentido disso tudo para a nossa vida. Quando nós olhamos para os mandamentos, nós entendemos que eles refletem a lei de Deus, a moral de Deus, a natureza de Deus. Nós compreendemos então que um verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, é aquele que vive de acordo com o padrão de Deus. Se você ler, por exemplo, João 8:31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. João 14:21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Percebem como não dá para falar sobre seguir a Jesus, não dá para falar sobre relacionamento com o Pai sem falar sobre obediência aos mandamentos, aos ensinamentos, aos padrões de Deus. Um homem chamado W.H. Kedman disse o seguinte: a adoração cristã é a resposta obediente à palavra de Deus. Vou repetir. A adoração cristã é a resposta obediente à palavra de Deus. E precisamos entender que nós adoramos a Deus quando nós o obedecemos. Nós não adoramos a Deus apenas nos momentos das músicas, dos cânticos, apenas quando lemos a Bíblia, quando oramos, mas quando nós obedecemos a Deus acima de tudo. E porque nós obedecemos a Deus, nós o adoramos. Não dá para falar em adoração sem obediência. Não estamos falando aqui sobre legalismo, não é isso. Mas precisamos entender que nós não somos mais escravos da lei, no sentido de que nós precisamos cumprir a lei para sermos salvos. Mas nós somos hoje amparados pela graça, salvos para cumprir
a lei. Percebe isso? O mesmo evangelho que nos salva sem as obras, sem a obediência, nos salva para as obras, para a obediência. E quando você tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou quando você tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, entenda que você precisa se sujeitar ao senhorio dele, total e absoluto na sua vida. De modo que agora você não vive mais segundo a sua verdade, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, mas segundo a vontade, a verdade e o propósito do próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe adoração a Deus sem obediência, não existe adoração a Deus sem sujeição à palavra de Deus. Não podemos dizer que seguimos a Jesus, que amamos a Jesus, que queremos um relacionamento com Ele, desprezando os seus ensinamentos, escolhendo aquilo que vamos seguir e aquilo que não vamos seguir, aquilo que é pesado ou leve para nós. Não podemos fazer isso. O que faz então um verdadeiro seguidor de Jesus, ou o que faz de alguém um verdadeiro seguidor de Jesus? Obediência. Obediência. E aí, queridos, entendendo que nós devemos obedecer, nós amamos os nossos inimigos, nós damos a outra face quando alguém bate em uma, nós saímos pelo mundo para evangelizar, para ganhar pessoas. Se alguém pede para andar 1 milha, nós andamos 2. Percebe isso? É tudo por causa da obediência, por causa do nosso amor a Deus. Já estou encerrando, eu quero apenas contar uma ilustração. E algumas vezes a gente sai daqui, nem lembra do que foi falado, mas da historinha a gente lembra, né? Se você guardar essa historinha, eu já fico satisfeito. Dizem que um homem, uma vez, ele estava precisando atravessar um lago, e ele contratou então um bote, alguém que tinha um bote com remos, para atravessar o lago. E quando aquele homem entrou naquele bote, ele percebeu que havia 2 remos, e em um remo estava escrito fé, e no outro estava escrito obediência. Ele achou aquilo muito interessante. Aí ele perguntou para o barqueiro o seguinte: olha, por que num remo está escrito fé e no outro está escrito obediência? O barqueiro não falou nada, homem muito calado. O que aquele barqueiro faz? Pega apenas o remo que estava escrito fé e começa a remar desesperadamente. Eu não sei se você já teve alguma experiência de remar dessa forma, usando apenas um remo. O que aconteceu? Ele ficou rodando no mesmo lugar, não saía do lugar. Aquele barqueiro então deixou aquele remo da fé e pegou o remo da obediência, e começou a remar do outro lado com muita força, com muita intensidade. Aconteceu do mesmo jeito, da mesma forma, só que agora rodando para o outro lado. Depois aquele barqueiro então pega os 2 remos, a fé de um lado, a obediência do outro, e começa a remar vigorosamente, com toda a intensidade, e logo eles atravessam aquele lago e chegam do outro lado. Queridos, a lição é a seguinte: obediência sem fé não leva a lugar nenhum, da mesma forma que fé sem obediência também não leva a lugar nenhum. Um coração sincero, que acredita em Deus, que confia em Deus, nos leva à obediência. Um coração disposto a obedecer, vive pela fé. Precisamos então unir fé e obediência, se queremos viver como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. E a expressão que nós encontramos aqui no texto, nem todos, eu espero que ela não se aplique a nós. Porque quando Jesus fala nem todos, por outro lado ele quer dizer que há alguns. Concorda comigo? Há aqueles. Não há nenhum erro em você clamar Senhor, Senhor.
profetizar em nome do Senhor, expulsar demônios em nome do Senhor, em curar em nome do Senhor. Não é isso que estamos falando. Mas entenda que mais do que isso, o que Jesus espera de nós é a nossa pronta obediência. E é muito melhor obedecer do que ser considerado parte do nem todos. Que Deus nos abençoe, para que possamos entender que Deus deseja realizar grandes coisas em nós através de nós. E Deus espera que se levante um povo obediente à sua palavra, comprometido com a sua palavra, com o seu propósito, com a sua vontade, com o seu caráter, com os seus sonhos. Queridos, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus.